Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema de uma forte importância antropológica, porque nos permite compreender as relações que estão inerentes à culpa e castigo. A noção de culpa é uma noção muito utilizada pelas religiões, em especial o cristianismo. Muitos antropólogos dizem que até esta religião está fundamentada na noção de culpa, na noção moral, de que os indivíduos devem se penitenciar, devem se arrepender por suas atitudes. Nietzsche nos traz uma contribuição também muito importante ao fazer um procedimento que ele chama de genealogia, que é uma reconstituição através da história, ao máximo onde se possa ir no passado, para tentar compreender uma noção, tentar compreender um conceito e a maneira de como esse conceito se desenvolveu e como ele está relacionado com a atualidade. Procurando entender o castigo, Nietzsche acaba por descobrir a relação dessa antiga prática nas civilizações com as modernas técnicas e métodos de punição, mais especificamente aquilo que nós chamamos no direito da pena, ou da ideia de uma reparação por meio da sociedade de um indivíduo cujos atos atentaram contra valores e expressões desta sociedade. Eu começo esta aula convidando você a refletir sobre as diferentes possibilidades que nós podemos conceituar a palavra, o conceito castigo. O que é castigo? Né? Pense por um momento, o que você chama de castigo? Para algumas pessoas, castigo pode ser uma espécie de, talvez, disciplina. Talvez esse aqui é o conceito mais pobre, mais inadequado que nós podemos entender. Já é comum nós vermos alguns pais batendo em seus filhos e não chamando isso de uma surra, ou de castigo, mas simplesmente dizendo: o papai e a mamãe está a disciplinar você. Né? Coisa muito curiosa. Castigo pode ser também uma tentativa de impor respeito. Algumas pessoas entendem o castigo como uma maneira de um indivíduo demonstrar, a partir de um exemplo, a sua manifestação de poder, dentre outros sentidos. Mas para nós aqui, nós vamos ficar com a ideia de que castigo é uma reparação, uma tentativa de equiparar um dano, uma dor ou um prejuízo sofridos. Nietzsche faz genealogia do castigo por querer entender o quão antiga é esta prática e o quanto ela está arraigada nas nossas sociedades. Vamos verificar com ele nesse procedimento que ele faz genealógico. Vamos tentar entender o que foi o castigo no surgimento, nos primórdios da humanidade e o que representa ainda castigo e como que ele pode ser importante a sua compreensão para compreendermos dentro da prática as noções que estão ligadas à violência, culpa, remorso e a maneira como os indivíduos na sociedade têm de reparar os danos e as suas dores. Nós vamos aqui nos organizar por meio desse PowerPoint. A primeira descoberta que Nietzsche faz com relação ao castigo é descobrir que o castigo teve um papel fundamental naquilo que ele chama de domesticação, ou, melhor dizendo, na sociabilidade, na sociabilização do ser humano. Nietzsche pergunta: o que permitiu aos seres humanos saírem da barbárie e viverem em sociedade? O que permitiu aos seres humanos conseguirem viver mediante regras? Não sei se você mora num condomínio, num prédio, num apartamento, mas se você mora desse modo, você se atenta a determinadas regras de convívio que foram estabelecidas. Tente imaginar que se o homem está lá nos primórdios da civilização, ainda vivendo em cavernas, como é que o ser humano deixou a vida em caverna para se agrupar
em tribos e viver debaixo de leis. A pergunta de Nietzsche é muito curiosa porque e ele chama isso de um procedimento mnemotécnico, porque é justamente a capacidade do ser humano de, por meio da memória, fazer promessas e cumprir essas promessas. Então, na opinião de Nietzsche, o ser humano só passou a viver em sociedade, só alcançou a sua sociabilização por meio do castigo, porque a ideia de Nietzsche é que o ser humano precisava construir a sua memória, e essa memória só foi constituída, só foi construída a partir dos suplícios, a partir da dor, das mutilações, da marcação por meio de ferro quente, ou seja, o ser humano só consegue viver em sociedade respeitando a lei por meio das práticas primitivas do castigo. Talvez você vá imaginar, isso não parece um pouco exagerado, se isso não é um pouquinho muito forte, mas vamos tentar trazer isso para um exemplo da modernidade. Imagine que você está dirigindo e não se dá conta de que tem um semáforo à sua frente. Você está dirigindo, muitas das vezes atrás de um caminhão ou de um ônibus, e quando você percebe, você avança o semáforo quando ele está com a luz vermelha. O que acontece nessa circunstância se nesse semáforo tem uma câmera para capturar este avanço? Dali alguns dias, algumas semanas, você recebe uma notificação que vai se transformar numa multa. Qual é o papel dessa notificação, dessa penalidade, dessa multa? Né? É construir em você a memória para que você não continue a não avançar semáforo, né? Então, vamos colocar aí quanto custa uma infração por avanço de semáforo. R$ 250, não sei. Isso pode equivaler a uma calça jeans, a um par de tênis, ou, quem sabe, a um jantar romântico. Então, uma vez que você avança o semáforo, você é obrigado a pagar essa multa. Não sei se para você, para mim, dói muito no bolso pagar R$ 250 dessa infração. Qual é o resultado prático disso? Num outro momento, quando você está dirigindo, quando você percebe um semáforo à sua frente, você freia o carro, diminui a velocidade e para antes do semáforo, talvez até bem antes dele atingir a luz amarela. Por quê? A sua memória foi construída. A dor, né? A lembrança da dor de ter que desembolsar R$ 250, que poderiam ser utilizados para uma outra coisa, te constituiu, né, uma memória, uma capacidade. Eu não vou mais avançar. Então, a primeira descoberta de Nietzsche é que o castigo tem esse procedimento de produzir memória, obviamente não apenas constituir a memória, mas é o castigo, o elemento civilizatório que Nietzsche vai perceber. É a primeira função. Mas é importante também nós avançarmos, né, naquilo que Nietzsche chama do nascimento e do desenvolvimento do castigo. Quando é que o castigo surge na experiência humana? E de que modo que ele surge? Para Nietzsche, o castigo surge, ele tem data, né? Ele está datado, pelo menos nos textos em que foi possível Nietzsche chegar. Mas a grande descoberta de Nietzsche, uma outra grande descoberta, é que o castigo ele não nasce num ambiente ou num contexto de moralidade ligado à culpa. Ao contrário, o castigo nasce num contexto material dentro de uma relação que todos nós conhecemos, que são as relações de compra e venda, que é a relação de um credor, alguém que empresta dinheiro, para alguém que precisa de dinheiro emprestado, um devedor. É nesse contexto, nesta relação material, não moral, como nós já dissemos, que vai nascer o castigo, né? Nietzsche diz, né, como uma reparação,
ele se desenvolve à margem de qualquer suposição acerca da liberdade ou da não liberdade, ou seja, não está ligado à ideia de uma moral, né? Então ele pergunta, de onde nós temos essa ideia de reparação? Por que que o castigo é essa ideia, né? De reparar um dano, uma dor, um prejuízo sofrido, né? E ele data isso muito habilmente quando ele vai ali no Código de Hammurabi, um texto muito antigo, né? Entre os babilônios, mais de 2000 anos antes de Cristo, que é a Lei do Talião, que todos nós conhecemos, que ela foi adaptada também ali no Antigo Testamento, né? Na Bíblia, que é aquela expressão olho por olho, dente por dente. Todos nós conhecemos essa expressão e nós sabemos que ali no texto sagrado ela está, né? Ela é um código, ela é um exercício jurídico, mas ela é também um regulador ali das relações, que significa mais ou menos o quê? Um indivíduo causa um dano no olho de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa tem o direito de reparar, né? Tem o direito de exigir essa compensação dentro da mesma moeda. Por isso, daí a expressão olho por olho, dente por dente. Mas Nietzsche, ele vai fazendo uma pergunta muito curiosa. Será que é olho por olho, dente por dente? Né? Olha aqui o alcance do pensamento do filósofo, né? De onde que um olho furado pode reparar, né? Porque não restitui um outro olho furado. De onde que um dente danificado pode reparar outro dente? Essa pergunta de Nietzsche ela é muito curiosa e daí surge o grande problema para nós compreendermos o castigo. Será que foi dentro desses moldes? Ou, se nós trouxermos para o presente, quando alguém te lesa, quando alguém te faz um dano, quando alguém te machuca, é realmente olho por olho, dente por dente? Eu já vi pessoas muitas das vezes interrompendo as aulas e falando: não, professor, eu cresci com meu irmão e quando ele me dava um beliscão, eu retribuía com um soco, né? Ou seja, a equação ela não se resolve. E aí é a grande pergunta de Nietzsche, é aí a grande contribuição. Há uma desproporcionalidade gigantesca quando nós falamos de castigo. Se nós olharmos para o presente, frequentemente, principalmente naqueles jornais policiais, nós verificamos ali informações de que pessoas foram queimadas, assassinadas, mutiladas, geralmente devedores a traficantes ou a agiotas, muitas das vezes por causa de uma dívida muito pequena. Então, já tivemos informações, principalmente de alunos militares, dizendo que traficantes colocaram fogo em dependentes químicos por causa de uma dívida de 2, 3, 4, 5 reais. Então, a pergunta de Nietzsche é: como que uma dor pode equivaler a um dano, né? Como que um olho furado pode ser compensado por um outro olho furado, né? De que maneira, né, de que isso substitui? Então, é dentro dessa perspectiva que Nietzsche lança essa pergunta, reforçando o castigo, ele está numa relação de credor e devedor, e é aí que nós precisamos buscar esta resposta, né? É de uma relação material, né? O que é difícil de entender é por que essa relação material exigia tanto, ou seja, e por que que antropologicamente nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, o castigo continua sendo uma compensação e uma reparação gigantescamente superior ao dano sofrido, né? As pessoas, os indivíduos e até mesmo nós como sociedade, nós não nos satisfazemos com essa reparação que está ali colocada na lei do talião, né? O que Nietzsche está demonstrando é que há um problema na lei do talião e se você estiver discordando, muitas das vezes, o aluno ele é de uma confissão religiosa e diz, não, professor, era assim mesmo. Se você ler o texto
e procurar marcas ali na história do Antigo Testamento, você vai verificar que as relações ali não estavam governadas por este princípio da lei do talião, né? Vamos citar alguns exemplos apenas para clarear no passado aquilo que nós conhecemos hoje no presente. Você pode partir, talvez, da história de Acã, né? Quem era Acã? Acã era um indivíduo que, na campanha de Josué, ao chegar na cidade de Jericó, Josué, no texto bíblico, havia ordenado que ninguém lançasse mão dos objetos e dos pertences e das riquezas daquelas pessoas. Mas esse indivíduo Acã, diz ali o texto que ele ficou extremamente interessado numa capa babilônica e em alguns pedaços de prata, né, em alguns objetos valiosos. E ele pega esta capa babilônica, pega esses objetos e esconde. Alguém, obviamente, vai denunciar Acã. Josué chama esse indivíduo e diz para ele a sentença de morte. Meu filho, dá glória a Deus, né? Essa é uma expressão naquela época que tinha muito desta força. Você pecou, você deixou de cumprir o mandamento, então dá glória a Deus. E o que que acontece? Acã é levado para o centro do arraial, ele e toda a sua família são apedrejados até a morte. Daí a pergunta: houve uma equação, né, simétrica entre o dano e ali a reparação que foi colocada? Eu te pergunto, será que uma capa babilônica, o desrespeito a um mandamento ali naquele arraial, justificaria a morte, né, a condenação, a pena de morte para Acã e principalmente para toda a sua família, né? Donde nós podemos pensar que a vida da esposa e dos filhos de Acã entrariam no cálculo para compensar o dano que Acã fez para dentro da comunidade. É só para você pensar. Você tem também ali outras histórias no texto, né? Você tem ali a história dos filhos, né, de Jacó, do envolvimento de uma moça com um rapaz que não era hebreu e que isso termina num grande derramamento de sangue. Você pode verificar vários exemplos. O que Nietzsche coloca para nós, e que isso é que é importante nesse momento, é o castigo jamais é na mesma proporção. E aí ele continua perguntando por quê, né? E aí ele nos dá algumas pistas para que a gente possa tentar responder essa questão. Ele diz, lá na genealogia da moral, o devedor, para infundir confiança em sua promessa de restituição, para garantir a seriedade da sua promessa, reforçar a consciência de que e a restituição como dever, né? Ele vai por meio de um contrato se empenhar, né, para o credor, para o caso de não pagar, algo que ainda possua. O que que ele possui? É o seu corpo, a sua esposa, a sua liberdade ou mesmo a sua vida. Ou seja, a relação contratual material do castigo, né, é essa relação entre o credor e um devedor. E nessa relação, o empenho para garantir o pagamento era sempre muito maior, né? Ou seja, a vida do indivíduo, o direito dele ser humilhado em praça pública, né? O direito da sua mulher se tornar escrava de um outro homem, o direito para isso era muito superior. Então, a relação contratual ela era muito gigantesca. O devedor, para no caso de não pagar, ele empenhava coisas muito maiores. Daí que esta relação, que fundamenta o castigo para Nietzsche, ela é extremamente monstruosa e ela não tem equação. Mas ainda continua uma pergunta, né? Ou seja, ainda é preciso compreender por que que a dor pode ser essa compensação, né? Onde que a dor pode significar esse prazer? Ou seja, ainda não está muito claro por que que ao castigarmos outros indivíduos,
Nós só contentamos se houver uma enorme dor, uma enorme humilhação, ou seja, o castigo ele é monstruosamente maior. Aí, a grande genialidade de Nietzsche é justamente o seguinte: a compensação no castigo, ela só acontece por meio de uma experiência de prazer. O castigo, ele é extremamente desproporcional, porque, na verdade, o indivíduo que está castigando, ele só se contenta, ele só se dá por satisfeito ao fruir o prazer de ver o outro indivíduo castigado, humilhado, de vê-lo passar por aquele sofrimento. Então, é o que Nietzsche diz, né, numa expressão que tornou-se muito famosa: ver sofrer faz bem, fazer sofrer mais ainda, né? Ou seja, a experiência de castigo na experiência da humanidade, ela tornou-se uma experiência que antes era particular. Lembre-se da relação credor versus devedor. Era uma experiência do indivíduo que pegava dinheiro emprestado para um credor. Dessa experiência, ela se torna coletiva. Reparem, né? Nós citamos lá o texto de Lacan, ele é trazido para o meio do arraial. E todas as pessoas do arraial o apedrejam. Ou seja, há uma relação de um prazer que antes era particular, de uma relação contratual que era particular entre dois indivíduos, que vai se tornando política, comunitária e coletiva. O castigo também é uma experiência coletiva e comunitária. Reparem, não é o caso do Brasil, embora alguns indivíduos tenham interesse de que seja. O Brasil não tem pena de morte no seu direito penal. Os Estados Unidos, em alguns estados, existe a pena de morte. E nos estados que existe a pena de morte, ela ocorre dentro da penitenciária. E nessas penitenciárias há como se fosse um pequeno teatro, uma sala para que no momento do condenado sofrer a sua pena, né, ser sentenciado à morte, a comunidade, os indivíduos, a família de que foi alvo da violência desse delinquente possa assistir, né? Do mesmo modo, eu posso também, a gente pode pensar em exemplos comunitários de fruição desse prazer do castigo. Repare, nós estamos chegando numa época do ano que é aquela época que as pessoas recebem o 13º, né? E se você for ao centro das grandes capitais, talvez não esse ano, porque houve uma antecipação, mas você tem muitos aposentados que vão receber o seu 13º, e isso atrai muitos delinquentes, os chamados batedores de carteira. É muito comum nessa época do ano esses indivíduos se atirarem contra essas pessoas muito frágeis, mas quando eles realizam o furto, na fuga, podem ser surpreendidos, tropeçarem ou serem perseguidos e apanhados por alguém na multidão. O que acontece com esse indivíduo pego, esse batedor de carteira, se não chegar à polícia rapidamente? Ele é linchado pela comunidade. Nós temos vários exemplos aí, muitas vezes relacionados a acidentes de trânsito ou outras circunstâncias. O que é isso? É a fruição de um prazer coletivo, né? E sempre, né, daí essa barbárie, né, é um termo muito utilizado, sempre muito desproporcional, né? Sempre muito acima, né? Sempre muito, muito acima do dano sofrido. Então, o que isso nos leva a compreender juntamente com Nietzsche? De que o conceito de castigo, ele é uma fruição de prazer. Castigo não é disciplina, castigo não é exemplo, castigo não é um método de aprendizado das pessoas, castigo é uma fruição bárbara de prazer, porque nós experimentamos, nós fruímos um prazer
né? Você pode falar, nós podemos falar até de certo modo perverso, porque é um prazer meio que proibido. Você só o frui se alguém atenta contra você. Se alguém não te causou mal, se alguém não te causou dano, não é castigo. Não há como fruir esse prazer se alguém não atentou contra algo da sua vida, contra você ou contra a sua honra. Mas, na medida de que é um prazer, antropologicamente, ele pode ser controlado. Não significa que todas as pessoas são vingativas e se deliciam com esse prazer. Você pode, muitas das vezes, escolher sofrer o dano e caminhar para o perdão, e caminhar para superar, e caminhar para deixar aquilo passar, né? Mas esta é a grande descoberta de Nietzsche, de que o castigo, ele é monstruoso porque ele é um prazer, né? Daí que Nietzsche também nos ajuda a compreender, né? Há um outro texto dele muito curioso dentro dessa genealogia da moral, onde ele afirma que muitas das vezes os pais não castigam para ensinar seus filhos, né? Eles castigam por uma raiva, e não sei se você já apanhou dos seus pais, é mais ou menos isso. Na minha experiência mesmo, meus pais não me castigavam todas as vezes que eu cometi uma travessura. Muitas das vezes eles diziam: olha, estou levando em conta, vou te pegar. E aí aquilo era somado. Mas num determinado dia qualquer, vinha o castigo. E era muito, mas muito forte. Ou seja, alguns pais, né, hoje, né, dizem, afirmam que quando batem seus filhos, à noite choram, ficam arrependidos. E por que desse arrependimento, né? Se entendiam que precisavam bater nos filhos. Justamente porque perceberam uma experiência de prazer ali no momento que batiam nos filhos. Não vou dizer que seja todas as horas, mas todos os momentos em que os pais castigam os filhos, mas geralmente é naquela semana, é naquele dia em que o pai ou a mãe estão estressados, com raiva de alguma coisa, e sem se dar conta, transferem a raiva para a criança. E nessa raiva tem a fruição do prazer, né? E daí que percebem, né, justamente o descontrole. A quantidade ou a intensidade ali daquela surra foi muito desproporcional ao que a travessura da criança, e justamente, né, talvez os pais não tenham consciência, mas justamente porque estavam sofrendo com raiva ou estressados com alguma coisa. Então é isso. O castigo é uma expressão de prazer. Nasce numa relação contratual entre credor e devedor e jamais é olho por olho, dente por dente. Ninguém castiga na mesma moeda, porque está implícito no castigo uma experiência prazerosa. E é essa experiência prazerosa que foge ao controle do credor, né, do indivíduo que está castigando. É essa experiência que precisa ser controlada, compreendida, para que o indivíduo não cometa barbáries. É isso. Espero que vocês tenham gostado de Nietzsche e de sua genealogia do castigo.